Salve! Esse vídeo é sobre oralidade. E se você quer entender mais sobre isso dentro dos terreiros de candomblé, fica aqui pra escutar comigo. Eu vou falar alguns termos durante esse vídeo que é interessante a gente conversar sobre antes, e um deles é afrodiáspora. Esse termo surge a partir da resistência dos povos africanos das Américas, quando foram trazidos, escravizados do seu continente para cá. Resistência cultural, espiritual, linguística desses povos aqui, e o surgimento de novas culturas baseadas nessa africana, como as religiões de matriz africana, é chamado de afrodiáspora. Sabendo disso, a gente precisa agora pegar um contexto histórico pra gente entender como se construiu o candomblé no Brasil, e principalmente como a oralidade foi importante para que esse culto se perpetuasse até chegar a mim e a vocês. Os primeiros africanos chegados aqui no Brasil, eles vieram da região de Angola e de Congo. Eram os povos bantus. Eles foram trazidos forçadamente para o Brasil, escravizados em meados do século XVI, em 1500 e tralalá. Os povos africanos majoritários encontrados no Brasil de 1500 e tralalá até 1700 e tralalá. Os povos bantus foram escravizados no Brasil por mais de 200 anos. Os povos do Golfo do Benin, que são os povos iorubás, Jeje, Fon, chegam ao Brasil ali no final do século XVIII, século XIX. O Brasil já era um território banto. Então já havia aqui culto a inquices, já existia aqui culto à ancestralidade. O processo de escravização e exploração de africanos no território Golfo Benin, ali, da região Iorubá, foi tardia devido a conflitos internos dentro da própria região. Quando esses povos saíram das suas regiões forçadamente e vieram para o Brasil, eles já eram iniciados em orixás, eles já tinham as suas identidades espirituais e sociais e tradicionais muito bem estruturadas, e tinham a sua própria língua, que era o Iorubá. Antes do Iorubá chegar no Brasil, aqui os povos bantus traziam as suas línguas bantus. Aqui já existia uma grande influência indígena e banto. Então a gente já tinha essa mistura linguística, já tinha essa questão do desafio da oralidade trazida através dessas nações. Quando os Yorubás chegam aqui, eles já chegam estruturados dentro da sua tradição. Porém, para eles resistirem, como os povos bantus resistiram aqui no nosso solo, eles precisaram fazer alianças com outros povos. E disso é onde surge a questão da oralidade. E principalmente da importância fonética de se passar o culto ao orixá. O Yorubá é uma língua muito difícil, uma língua que cada acentuação ou falta dela te dá uma entonação na fala. Então é uma língua que ela tem uma certa dificuldade oral para vocês compreender e uma certa dificuldade de uma leitura, porque as acentuações diferenciam muito durante a leitura da palavra. Entendido isso, os cultos foram se transformando, se consolidando e resistindo através da oralidade. Ninguém tinha papel e caneta para escrever corretamente como que eram as rezas para os orixás naquela época. Aquilo era passado de forma oral, eram somadas a culturas, a história, a ensinamentos de outras famílias, a fim de fortalecer o culto para ele se perpetuar e continuar existente. E onde vem o gancho de eu estar falando sobre oralidade hoje? Eu postei um vídeo sobre Exu e eu tinha duas opções. Exu me deu duas opções antes de colocar aquele vídeo. Ou eu pegava dessa máquina aqui, traduções literais, ou eu podia pegar desse caderno aqui. E aí qual foi a intuição e o trabalho que o Exu fez na minha vida e solicitou? Resgatar a oralidade. Aqui, ó, quando eu fiz a minha iniciação, que eu materializei aqui os meus conhecimentos dentro do terreiro. E tudo que tá escrito aqui foi passado de forma oral. Tudo. Quando eu comecei no meu caminho no candomblé, a gente aprendia as orações, como eu falei, aqui na oralidade. Então a gente escrevia como se ouvia. Naquela época eu só tinha acesso ao YouTube para aprender as cantigas que eu cantava e dançava no terreiro. E aí tinha um vídeo em específico, por exemplo, que foi o que eu postei, que é um vídeo muito conhecido no YouTube e era o único vídeo que tinha na época. Isso a gente tá falando de 2010, 11, 12. Era o único vídeo que tinha na época para falar sobre cantigas em queto para orixás. Não tinha escrito, a gente ouvia e cantava por repetição, por entonação. A gente escrevia a fonética, a gente ouvia e escrevia ali com as acentuações que a gente achava dentro do nosso português. Então a gente aportuguesava a questão do conhecimento para se perpetuar o culto àquele orixá, enfim. Então quando a gente tá ali aprendendo, dançando e tudo mais, e eu pergunto pra Iá, pro Babau, pro Ogã, enfim, Iá, o que significa Ibaraboa, Gomo, Jubara, Ebacoxé? Vai falar, ah filha, a gente tá pedindo licença pra Exu pra louvá-lo ele aqui em casa. E as coisas são explicadas assim, de forma simbólica e muitas vezes não literal. Eu vou colocar um pedaço aqui da oração literal de Exu. Tanto a escrita quanto a tradução, ela tem totalmente divergências, mas a síntese de todo o texto é a mesma. A gente não aprende a ler e escrever o português a partir da escrita. A gente aprende a falar primeiro escutando e depois a gente aprende a escrever, aprende a gramática. E dentro do culto ao orixá e a qualquer tradição religiosa, espiritual africana, foram resistindo a partir da oralidade. Foram se escutando e fazendo, escutando e fazendo. O candomblé ele surgiu pela união de vários povos. Do povo banto, que já existia fortemente no Brasil, do povo iorubá, que conhecia o domínio do orixá muito forte, e dos povos jejes e fons, que também cuidavam-se já das suas outras divindades. Tudo isso é uma soma de conhecimentos que faz com que você resista àquela espiritualidade.
É importante que a gente, dentro da nossa busca por conhecimento, do que é certo e do que é errado, que a gente também não exclua aquele que não tem o acesso ou não tem a fácil compreensão do que é o Yorubá. Às vezes as pessoas estão entrando no candomblé pelas suas heranças espirituais, como foi comigo, têm acesso à religião e muitos questionamentos. E às vezes a gente não tem acesso fácil a essas informações na internet. Então a gente respeita a oralidade, a gente respeita o que está sendo cultuado ali. A partir do momento que a gente busca o conhecimento e encontra, ele não elimina o que a gente aprendeu, mas ele se soma. É muito você se colocar sempre em uma posição de adaptação e de aprendizado do que de supremacia de conhecimento. O culto ao orixá, ele é adaptável o tempo inteiro dentro do nosso país, porque nós temos uma grande miscigenação e uma grande ancestralidade de diversos tipos de cultos espirituais africanos e indígenas. Então, quando a gente fala de oralidade, é importante que a gente saiba que muitas vezes a gente não vai estar repetindo o Yorubá literal correto, mas a gente vai estar repetindo a fonética que o Yorubá nos traz e perpetuando assim a força daquele orixá, porque a gente está trabalhando com a crença, com a entrega, com a energia, com o sacrifício que a gente faz pelo orixá. E o sacrifício vem também da falta de compreensão linguística, vem do desafio de falar em uma outra língua. Hoje a gente tem acesso à internet, a gente tem acesso a conteúdos, a gente tem acesso a estudar o Yorubá, mas nem todo mundo tem este acesso. Estamos falando de um país gigantesco em território geográfico, em território cultural e gigantesco em problemas sociais. E a gente não pode esquecer que dentro do candomblé, por mais que hoje estejam pessoas com poder aquisitivo, ele surgiu a partir de pessoas que não tinham acesso à literalidade. Pessoas que talvez até hoje, com os seus 70 anos de santo, não conseguem pegar um avião e irem para a África e estudar a literalidade do culto a Exu. Mas elas aprenderam o que é a essência de Exu. Elas entenderam a simbologia dessa oração de Exu para perpetuar e cultuá-lo até hoje aqui, resistir o seu culto até hoje. Eu, com esses meus muitos anos de caminhada dentro do candomblé, vou sempre trazer como dica o treino da escuta como fonética. Entender a entonação das palavras conforme você vai escutando o seu Ogã cantando, vai escutando cantigas no Spotify, ouvindo cantigas no YouTube, e aí você vai trazendo a partir disso a sua fala e o seu contato em devoção. Porque se você esperar o conhecimento básico, intermediário, avançado do Yorubá, você se trava em relação à conexão com o seu orixá. E orixá não é trava, orixá é fluidez. Orixá vive na simplicidade e principalmente na oralidade. Quando falamos de Exu, falamos de simplificar a forma de falar com ele. Sobre o fato de que ele está em todos os lugares o tempo inteiro e que ele tem muitas faces e muitas formas de se apresentar. De um lado, eu vejo Exu de uma cor e do outro lado você vê Exu de uma outra cor. Quem tá certo e quem tá errado, eu não tô aqui para descobrir. Eu tô aqui para somar conhecimentos e entender como a gente resistiu até aqui e como a gente vai continuar resistindo. Espero de verdade que a gente possa ter acessos acadêmicos, sim, porque é importante, mas que a gente possa resistir pela oralidade e principalmente pelo respeito um pelos outros, como aconteceu lá atrás. A nossa briga não era com nós mesmos, a nossa briga era com quem queria destruir a gente. É isso, que seu Ori não te boicote.